Olá, boa tarde, boa noite. Eu sou a Cacá Belling, da Terapias Ilumine-se, da cidade de Horizontina, Rio Grande do Sul, Brasil. É uma imensa alegria estar com vocês hoje aqui, poder conversar com vocês sobre o nosso tema espiritualidade, crenças religiosas, entidades espirituais, para poder fortalecer a fé de cada um de vocês, a crença individual e aquilo que cada ser humano deseja comungar. Por que foi escolhida essa temática para nós conversarmos hoje? Porque essa temática, ela é talvez a ideia de muitas guerras, eu não digo a ideia, mas talvez o objetivo de muitas pessoas disputarem o poder, espaços, guerras, atividades de obrigar os outros a serem convertidos ou doutrinados. As crenças religiosas, inclusive, fazem as pessoas se afastar de possibilidades ou de oportunidades diferenciadas que elas teriam nas suas vidas. E isso faz com que nós criamos entre as pessoas e entre as religiões um abismo, um muro, uma separação, porque as pessoas não entendem a palavra chamada ecumenia. Todo ser humano traz as suas crenças religiosas, todo ser humano. Nenhum ser humano é disposto no seu conjunto, sem alguma crença, seja ela num universo, num Fáter maior, num Pai maior, no arquiteto do universo, seja numa fonte divina, seja qual for a crença dessa pessoa. Não, eu não acredito em nada, eu sou ateu. Bom, essa é a tua crença. Não crer em nada. Entenderam? É crer em nada. Que nada existe, que é tudo assim. Ponto, essa é a tua crença. Então, todo mundo tem um sistema de crenças. As crenças religiosas, elas geram muita discussão entre as pessoas. Por que elas geram discussão? Para eu não trocar nome, eu trouxe um emaranhado de nomes aqui, porque quem me conhece sabe que eu troco nome, tá bom? Eu troco o nome e tem informações que eu esqueço de armazenar. Então, me perdoem, é um defeito que eu tenho, mas não é um defeito grave. Deem uma olhada ou ouvida nas religiões que nós temos atualmente operando na humanidade, e isso é só 1/3 do que eu consegui catalogar para não ficar falando todas as coisas, todos os nomes para cada um de vocês. As que são mais conhecidas, talvez, não que não tenham outras e talvez não tenham na minha lista, eu ainda vou citar de memória. O manicaísmo, que foi aquele que dividiu as pessoas em religiões, castas ou crenças. A católica, que é uma das mais conhecidas no mundo. A evangélica luterana. Daí nós temos as evangélicas crentes, que se chamam, né? Nós temos o judaísmo, o xamanismo, os celtas, os drusos, os orientais, o budismo, o shintoísmo, espiritismo, testemunhas de Jeová, que entram dentro das evangélicas, adventista do sétimo dia, quadrangular, egípcios, gnósticos, o hinduísmo, que eu adoro, mórmons, espiritualistas, universalistas, asiáticos, árabes, que são os muçulmanos, cristãos, os islamitas, né? Protestantes, a batista, a umbanda, candomblé, fé bahá'í, maçônicos, os ateus, como eu expliquei antes, os espíritas e por aí vai. Tem algumas unidades que se chamam irmandades religiosas. Aí nós temos as wiccas, os quimbandeiros, tem todas as suas escolhas, né? E o que acontece com a crença religiosa de cada pessoa? Ela
a garantia de que a tua travessia vai ser para algum lugar de luz ou de não luz, que se você não for de determinada religião você não vai para o céu? Não. Não existem garantias a não ser você mesmo, o teu padrão de comportamento. O que muda no teu sistema de crenças e de tudo que eu já observei nos últimos 3 anos, depois que eu consegui despertar um pouco mais do meu contato com o outro lado do véu, a crença religiosa que você tem é aquilo que vai te conectar no outro lado. Ou seja, se você crê de todo o coração no catolicismo, né? Ou no cristianismo, se você crê nos evangélicos, no evangelismo, é isso que a tua consciência vai te conectar do outro lado. É para esses planos conscienciais que você vai quando você fizer... Ah, sim, muito bem, Nazaré. As religiões do livro são o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Esses são alguns conhecidos, né? E mais essas que eu listei. Quando você faz a passagem, se a tua consciência se conecta com religiões, com crenças de um pacote de práticas, de conhecimento, você vai se conectar com esse nível de consciência. Se você é praticante da Umbanda, você vai se conectar com os seres que são praticantes da Umbanda no plano astral. Se você é praticante do catolicismo, você vai para os ministérios católicos. Eu fui em alguns velórios e eu vi, ou li com a tela mental, aonde estava a pessoa desencarnada naquele minuto, para qual local ela tinha sido alojada. E teve uma que chamou muito a minha atenção, ela foi para os ministérios de São Mateus, se eu não me engano, não, é São Mateus. E eu fiquei feliz porque era uma pessoa que comungava muito da fé católica e gostava muito de auxiliar nas missas, então a fé dela conectou ela a esse ministério. Jesus veio até nós dizer: existem muitas moradas na casa do meu Pai. E as moradas na casa do meu Pai significam dentro, fora, o que você crê, você vai se conectar. Então, se você crê de sua alma no evangelicismo, no evangelho, né? Ou sejam os evangélicos, Testemunha de Jeová, Assembleia de Deus, a Universal, eu não me lembro o nome de todas, é a tua crença e deve ser respeitada. Se a tua crença diz que você não é para cortar o cabelo, que você não é para comer carne de porco, que você não é para usar calça, que você não é para testemunhar em juízo, que você não é para doar sangue, não pode ter transfusão, isso é a tua crença religiosa, é aquilo que você comunga mentalmente, é aquilo que você acredita e se dedicou fielmente. Se a tua crença diz que não existe santos, que santos são entidades espirituais ou entidades criadas para as pessoas se comunicarem com Deus, a tua crença é que os evangélicos luteranos não têm santos dentro da igreja. E foi onde eu cresci. Eu cresci na igreja evangélica de confissão luterana no Brasil, a ISLB. Essa foi a minha educação religiosa vinda de casa. E às vezes eu vou na igreja. Agora faz um tempo que eu não vou, a gente tá evitando por causa da pandemia. Mas eu cresci, eu fui professora educadora de culto infantil por muitos anos na minha terra natal. Doutor Maurício Cardoso. Um beijo pros cidadãos daquela cidade que parece uma mini Gramado, de tão lindinha que tá. Parabéns ao prefeito municipal e parabéns a todos os governantes de Dr. Maurício Cardoso, porque a cidade realmente está muito linda. Organizada, as meninas que cuidam da decoração das ruas, parabéns para vocês. Tá? É um brinquinho de linda, é uma pérolazinha. E essa cidade onde eu cresci, eu fui educadora de culto infantil por muitos anos, acho que 8 anos. Eu fui coordenadora de juventude, eu fui participante ativa, os meus pais foram presidentes da comunidade, da paróquia, minha mãe foi presidente da OASE, que é a Associação das Senhoras, a Organização das Senhoras. E eu acho linda essas atividades.
A Igreja Católica, eu fui várias vezes. Eu lembro a primeira vez que eu entrei, eu fiquei impressionada, porque tinham imagens de santos e eu não sabia o que que era. Nunca tinha ouvido falar, eu comecei a perguntar para minha família o que que era. E começaram a me explicar a diferença das crenças religiosas. E quando na escola apareceu o culto ecumênico, todo mundo ficou assim, o que que é culto ecumênico? Eles decidiram fazer um culto de 3 ou 4 religiões que tinham na cidade, e nós ouvimos falar nessa palavra que se chama ecumenia, e que é o respeito e a ponte entre as religiões. E essa ponte entre as religiões, ela é o respeito. E se não houver respeito entre as religiões, uma tenta doutrinar a outra e mandar a outra e dizer que aquela é a mais certa, é que começa a criar o problema dos vacilos do ego. Eu sou universalista. Já arrisquei ser uma conscienciologista, mas não, acho que não é bem ainda o que eu sinto dentro da minha alma. Eu sou universalista. O que é uma pessoa universalista, Cacá? É eu, como ser humano, amo e respeito todas as religiões. Eu já fui em cultos, em missas, em cerimônias, em atividades de luz, como cerimônias de yoga, cerimônias de batismo, eu já vi tudo. Eu confesso... eu lembrei aqui que não está na lista. A anglicana, que foi uma religião que eu conheci no ano de 2000, em Londres, e também fiquei impressionada quando conheci na época, eu nunca tinha ouvido falar, que é uma das religiões católicas da Inglaterra. Tem também essa, e tem aqui na cidade de Horizonte, onde eu moro hoje, e são apenas formas de você se conectar ao divino. São formas de você se conectar a Deus. O xamanismo, que acho que não está na minha lista, o xamanismo, os ciganos, todos têm as suas crenças religiosas. A Santa Sara de Cali, que é a protetora do povo cigano, se eu esqueci, vocês por favor vão escrevendo, se eu não me lembrar, não é por mal. Essas crenças religiosas, elas nada mais são do que o amor ao divino. E todas elas, a ecumenia, que é você ser parte de tudo isso e você amar e respeitar tudo isso, se chama universalismo. Mesmo que existam coisas que o meu eu interior discorde com outras crenças religiosas, mesmo assim, dando um exemplo, mesmo que eu não acredite que exista o xamanismo, que eu não acredite que exista a anglicana, mesmo que eu não crer, eu tô dizendo eu, mas no geral, mesmo que eu não crer, eu devo respeitar a prática e a crença religiosa do outro. O bom, essa semana eu recebi tantos avisos da universalidade, quando eles me trouxeram, eu recebi um post, eu achei lindo, que diz assim: religião, ou várias religiões, é como você ter muitos amigos e você saem para jantar. Cada um vai escolher um prato e todo mundo vai comer, vai se alimentar e vai sair satisfeito. Então, cada amigo que a gente tem, ou seja, cada religião é um grande jantar, cada um come, escolhe no restaurante o que quiser, mas no final, o foco, o objetivo é o mesmo: alimento, comida. Então, a crença religiosa, o foco é o mesmo: Deus, o sagrado, o divino. A forma como você escolhe manifestar a tua crença é de livre escolha. Já não estão mais queimando pessoas e nem cortando cabeças de pessoas ou esquartejando, em praça pública, como foi muitos e muitos séculos atrás, porque nós alcançamos a democracia. E a democracia nos deu liberdade e direito ao culto religioso. E é um crime você atacar alguém, é um crime previsto tanto na Constituição quanto no Código Penal, você atacar alguém pela crença religiosa dela. E eu, um dia, postei um vídeo meu em um grupo da região aqui do Noroeste do Rio Grande do Sul, e eu tenho essa imagem, e eu vou dizer uma coisa para vocês: quem estiver assistindo hoje, e provavelmente vai estar no mesmo estágio que eu estava há anos atrás, um dia eu vi esse elefante, e eu fiquei olhando e falei:
Deus, que é isso? Como assim um elefante que tem braço? Como um elefante rosa, azul, dourado? Que isso? Porque eu nunca tinha ouvido falar. Talvez eu tinha ouvido falar, mas eu não dei muita bola eu não sei se na escola, na aula de ensino religioso. Eu não me lembro se eu ouvi falar isso na minha adolescência. E eu vi alguém com esse elefante e eu pensei, meu Deus, o que é isso? Sai de perto de mim. Olha como é que é a falta de conhecimento. É falta de conhecimento. Anos depois, esse elefante se apresentou para mim e eu descobri que era o Ganesha. E como ele me escolheu e se apresentou para mim, e foi uma empatia, uma ressonância, uma simpatia mútua, eu sempre deixo ele aqui e coloco. Aliás, quem escolheu eu vou colocar essa mandala gigante, foi o meu marido, ano retrasado. Ele escolheu porque ele achou, ele disse, olha esse elefante que bonito. É o Ganesha, eu vou comprar e vou colocar na minha sala. E eu comprei e coloquei na minha sala. E desde então eu sempre tenho aqui, mas eu nunca observei, não coloquei para colocar como eu coloquei por escolha pessoal. E eu tenho outras entidades religiosas aqui que são da Igreja Católica, digamos assim. Eu tenho o Arcanjo Miguel, que é o São Miguel da Igreja Católica. Eu tenho, aqui tem mais uma imagem dele, pequenininha, não sei se dá pra ver, que ele me protege os trabalhos, né? De vez em quando eu fico brava com ele, mas fazer o quê? É da vida, né? E eu tenho essa daqui que também me escolheu, a Nossa Senhora Aparecida, tá? Muito bem, legal. Aqui eu tenho o Buda, eu tenho o Ganesha, enfim. E eu postei nesse grupo um vídeo meu, porque eu pensei, se eu levar luz para as pessoas e colocar meus vídeos mais em todos os grupos que eu tiver permissão para colocar, e as pessoas forem sendo esclarecidas, talvez a gente encontre essa ecumenia, em que todos estaremos numa grande mesa reunidos junto do Pai, né? E cada um pode se alimentar daquilo que melhor lhe preenche. E eu recebi um ataque religioso. E aquela pessoa escreveu que isso era coisa de mal, que era maligno, me chamou de nomes. E imediatamente eu denunciei o ataque religioso, denunciei para os administradores do Facebook, denunciei mesmo e foi removido, excluído o rapaz do grupo, o senhor do grupo, e ele foi bloqueado. Não sei se ele não foi banido do Facebook. O que acontece quando você pratica um ataque religioso ao outro? Primeiro a gente tenta a conversa, né? Eu tentei explicar para o rapaz, pedi para ele assistir o vídeo e aí veio o rebote, veio mais ataque. Aí eu vi que não, que realmente essa pessoa estava de más intenções. E o que acontece com esses ataques? Eles são um crime. Então, quando você se sente vítima de um crime, você deve fazer a denúncia, seja online, seja presencialmente na delegacia, seja para os administradores de Facebook, porque a crença ao culto religioso é livre. Aqui onde nós moramos é livre. Eu não sei, tem alguns países que talvez não seja. E aí, quando você vai para esse país, você tem que respeitar as crenças religiosas e as vestimentas daquele país, porque é você que está indo até lá, não são essas pessoas que estão vindo até você. Então, respeito. Se eu tenho que usar burca, vamos usar burca, né? Se tem que usar saia, vamos usar saia. Se não pode maquiar, tem que haver o respeito a esse país, porque nós que estamos indo até lá. Eu vejo que o esporte tem sido uma porta aberta para muitas crenças religiosas ou para muitos países poderem deliberadamente se comunicarem, porque já houve épocas em que não existia comunicação nenhuma entre alguns países. E o esporte está trazendo essa porta aberta. Então, graças a Deus, existe uma prática livre que faz com que essas pessoas se respeitem e pratiquem. O que existe por trás das crenças religiosas, se existe poder político, se existe manipulação sombria, bom, isso já é conversa para uma outra oportunidade, para provavelmente algum curso de apometria. Mas não é uma conversa para a gente ter aqui, né? Coisas práticas são coisas práticas.
de trabalho, que eu digo, são técnicas e ferramentas de limpeza da apometria. Mas a crença religiosa de uma pessoa, se você ataca aquela crença, se você fere ela no âmago, talvez você está ferindo a única pessoa, a única coisa, pessoa não, a única coisa que a pessoa tenha dentro dela. Não importa se essa pessoa é católica, evangélica, luterana, islamita, se ela é xamânico, se é xamânico, se é universalista, umbandista, não importa. Aquela pessoa é um ser humano e ela precisa ser respeitada pela escolha dela. Ai, mas na minha família cada um tem uma crença. Joia, tu tem uma família ecumênica. Agora, se isso gera atrito, conflito, preconceito e briga, aí precisa harmonizar. Ou por apometria, ou por constelação familiar. Precisa harmonizar. Porque harmonizar as relações é a melhor forma que a gente tem de viver. Se eu continuar com briga, com discussão, porque a minha religião é melhor que a tua, porque eu sei mais que tu, porque eu vou ir mais pro céu do que tu, não vai funcionar. As crenças terrenas não mudam o que vai acontecer com nós do outro lado. Porque eu vejo, e quem não acredita que existe vida após morte, começa a procurar os tribunais de justiça e ler processos criminais onde as provas psicografadas serviram para absolver pessoas, que o nosso amado Chico Xavier trouxe esse legado. E quem anunciou a quarta dimensão na Terra foi um espírita chamado Allan Kardec. O querido professor Leon Denis, isso. O querido professor Leon Denis, o francês, ele anunciou a quarta dimensão para a Terra. Ele e a esposa tiveram um trabalho muito bonito na França, por muito tempo, trazendo as provas de que os espíritos se comunicavam com as pessoas. Nunca tiveram um cheirinho, de repente, do nada, assim, um cheirinho de flor, um cheirinho de um perfume, um cheirinho de alguma coisa boa. Isso é alguém mandando para vocês alguma flor do plano astral. Nunca na vida de vocês sentiram uma borboletinha passando, colando no corpo de vocês? É alguém que veio mostrar que está visitando vocês. Esses seres que desencarnam, que saem da Terra, quando eles não estão encarnados de novo, eles vão mandar um aviso, uma mensagem, um beijo, uma carta, uma imagem do Facebook. Do nada, você pensou naquela pessoa e alguma coisa apareceu. Com certeza, é uma mensagem telepática daquele ser que não tem mais carne, mas que ele tem alma e tem espírito. Então, as crenças religiosas não podem nos afastar como seres humanos, porque lá do outro lado, essas crenças religiosas vão continuar. E este continuar é que faz com que nós ressoemos consciencialmente naquilo que nós cremos. Então, se eu creio A, B, C, D, F, G, H, é para onde eu vou ir depois que eu desencarnar. Se eu não for sequestrado no meio do caminho. Esperamos que não. Mas, enfim, sabe essas mortes coletivas que estão acontecendo agora? Essas mortes em lote pelo vírus? Então, existem locais em que estão recebendo essas pessoas. E imagine que essas pessoas não estão tendo chance nem de respirar e de nada. Quando elas se dão conta, elas estão do outro lado. Como vocês imaginam que essa pessoa se sente? Ela lembrou de que religião ela é? Se ela é católica, evangélica? Nem lembrou. Porque ela sequer às vezes se deu conta que desencarnou. Leva às vezes um tempo para se dar conta. E as crenças religiosas, quando começam a voltar até essa pessoa se conectar de novo com a fé dela inabalável, é que vai fazer com que ela encontre o caminho, o próximo caminho, ou seja, o próximo passo. Primeiro ela é recolhida, acolhida, resgatada, auxiliada, amparada, tudo aquilo que uma pessoa precisa quando ela desencarna, que às vezes aqui na Terra a gente não tem. Infelizmente, o acolhimento está cada vez mais precário na Terra, porque as pessoas estão cada vez mais bravas, atarefadas, atacadas, estressadas, mal-humoradas, ou talvez tristes, depressivas. Então o acolhimento está ficando cada vez mais desgastado aqui onde nós vivemos. E essa falta de acolhimento não tem do outro lado. Lá as pessoas são acolhidas com tanto amor e com tanto carinho
que um pouquinho da dor que a gente sente acaba dando uma amenizada, mas não é tudo aquilo, tá bom? Então, assim, vamos falar agora sobre as entidades espirituais. O que é uma entidade espiritual? Uma entidade espiritual é alguém que fez a passagem e que assumiu uma personalidade espiritual, certo? O que é fazer a passagem? O que é fazer a travessia? Essa é a morte, alguém que morreu, que desencarnou, que faleceu e que ela pode virar uma entidade espiritual. O meu avô, a minha avó, meu bisavô, os meus parentes, santos, freiras, freis, padres, pastores, podem virar entidades espirituais que auxiliam a humanidade. E essas entidades espirituais, elas têm nome. E esse nome dessas pessoas, dessas entidades espirituais, são diferentes em cada religião, mas no fundo é a mesma entidade, só que ela tem nome diferente. Quem quiser combinar com o seu amigo, eu sei que agora o pessoal está começando a trabalhar, mas se tiver um espacinho aí no trabalho, liga a live, ou então assista depois a gravação, marca o seu amigo para assistir, certo? Compartilha nos seus grupos de Facebook, compartilha nos grupos de WhatsApp o link da live, porque é muito importante a gente espalhar essa mensagem sobre o que é a religião, sobre o que são as crenças religiosas e sobre o que é uma entidade espiritual e como fazer para que ela nos auxilie. Eu separei aqui para vocês verem também, nós temos aqui no catolicismo, né? E nós temos o São Miguel Arcanjo e o São Jorge. E esses são seres do raio azul. E esses seres no catolicismo são conhecidos na Umbanda por Ogum. O São Jorge é conhecido por Ogum, ele tem um nome diferente. Arcanjo Miguel é o São Miguel da Grande Fraternidade Branca. Arcanjo Miguel é o São Miguel da Igreja Católica. Vamos pro próximo aqui, eu já deixei separadinho para eu não esquecer, porque eu tenho problemas de gravar. Mais outro, ó. O Orixá Maior, que na Umbanda, no catolicismo ele é conhecido, ou no cristianismo ele é conhecido como Jesus, para eles ele é conhecido como Oxalufã. Ou ele é conhecido como Yeshua, se eu não me engano, para os hebreus, não é? É o judaísmo. Então, cada um tem um nome, uma nomenclatura diferente. Olha aqui, a Mestra Rovena é conhecida, a Mestra Rovena do Raio Rosa. Deixa eu colocar aqui para não esquecer. Aqui. A Virgem Maria na Umbanda, ela é conhecida como Iemanjá. Isso aqui eu trouxe aqui, a fonte que eu tenho aqui embaixo, quem precisar ler. Se eu estiver errando, vocês vêm me cobrar depois e me ensinar, tá? Mas foi o que eu trouxe. Outro, na Igreja Católica, conhecido como São Sebastião. Na Umbanda, ele é Oxóssi. Oxóssi é o deus das matas. No xamanismo, deus das matas. Certo? O Oxóssi é aquele que cuida das matas. No xamanismo também tem. Então, no católico, ele é o São Sebastião. Para nós, na Grande Fraternidade Branca, tem para nós, para as pessoas que comungam na Grande Fraternidade Branca Universal, né? É outro nome, assim vai. O Hilarion também foi conhecido como o São João Batista, e ele é conhecido como Xangô na Umbanda, e nós temos aqui a Yansan também, que são as energias da Igreja Católica. A Yansan é a Santa Bárbara. Então, o São João Batista, Santa Bárbara, o Xangô, Hilarion, são só nomes diferentes, tá? São realmente nomes diferentes. Outro que eu trouxe que me chamou muito a atenção, a Mestra Nada, ela é conhecida na religião católica como a Nossa Senhora das Dores. A Nossa Senhora das Dores é a Mestra Nada do raio rubi dourado, que é aquela mestra que tomou o raio rubi dourado como sua responsabilidade logo após Jesus e Maria Madalena. E ela é conhecida na Umbanda, na Igreja Católica Santa Bárbara, então, a Nossa Senhora das Dores também, Nossa Senhora das Dores, Santa Bárbara, e na Umbanda ela é conhecida como Orixá, Oxum ou Nanã. Eu não estou dizendo para vocês que isso é 100% assim, mas eu só estou trazendo nomes para vocês diferentes para a gente abrir um pouquinho a nossa mente.
Assim como este elefante no hinduísmo é conhecido como Ganesha, ele é uma entidade espiritual indiana, da Índia, dos hindus. O que quer dizer isso? Buda é conhecido como uma entidade espiritual, uma entidade religiosa, uma entidade de luz, conhecido como Siddhartha Gautama, e ele trouxe o budismo para a Terra. No Nepal ele foi construir os seus templos budistas. O meu filho teve um trabalho do colégio sobre as diferentes religiões no ano passado. E aí eu sentei com ele, fizemos as pesquisas, eu imprimi as imagens, eu mostrei os templos judaicos, eu mostrei os templos hindus. E ele dizia, mãe, eu quero viajar e conhecer tudo isso. Eu disse, sim, se um dia nós pudermos, com certeza nós vamos. Eu mostrei os templos budistas, eu mostrei as igrejas católicas, as mesquitas. Eu mostrei tudo que eu pude mostrar para o meu filho, para ele perceber que existem diferentes entidades, existem diferentes formas de se vestir e existem diferentes crenças religiosas, e que isso não é sinônimo de ataque ou de preconceito, bem pelo contrário, é aquilo que está dentro da centelha divina de cada um e do nível de consciência. Então, esses nomes, olha, outro nome aqui que me chamou a atenção é o mestre Djwhal Khul, que no catolicismo ele é conhecido como São Lázaro. E para a Umbanda ele é conhecido como o orixá Omulu. Então, cada um, eu tenho esse material aqui, se vocês quiserem eu posso passar para vocês. Está no Facebook do Conversando com Chico Xavier, que é um mestre de luz que eu sigo muito. Então, se vocês observarem cada nome, cada nomenclatura, cada lugar, cada religioso, cada crença, cada entidade tem um nome, mas no fundo é a mesma energia que você está invocando. E se você invoca aquela energia para você, se você atrai aquela energia para uma determinada prática, se eu chamo o Arcanjo Miguel e a Arcangelina Fé, o São Miguel, eu estou pedindo o quê? Proteção, limpeza ou corte de caminhos. Se eu estou pedindo o Mestre Hilarion para ele vir me alcançar, o Arcanjo Rafael, a Mãe Maria de Nazaré, eu estou pedindo o quê? Cura, ciência, tecnologia, gastronomia, tudo, cada um deles tem um destino final. Essas entidades religiosas, elas funcionam para nos proteger, para nos auxiliar. Vamos sintonizar a nossa mente para abrir um pouquinho mais os nossos canais. Se você tem algum familiar que você ama muito, que você admira muito, que você quer muito bem, vocês acreditam que esse familiar que esteve com você, que comungou na mesma mesa, que foi teu familiar, ele vai para o outro lado e não vai fazer nada para te auxiliar aqui embaixo? Muito difícil, não é? Então, eu tenho uma pessoa do outro lado que eu sou #fã incondicional, que ele foi meu tio humano nessa vida, o tio Carlos Fankhauser, que ele é a minha referência de ser humano. Ele é a minha referência de tudo, como pai, como marido, como tio, como ser humano, como patrão, como chefe, como tudo, todos os dias eu falo com ele, todos os dias eu peço ajuda para ele, todos os dias eu converso, às vezes eu desabafo, eu peço orientação mentalmente. E ele, um tempo, eu não tinha conexão com ele, porque eu era muito nova quando ele faleceu, então eu não tinha muita conexão. E toda vez que eu peço, ele vem falar comigo. E às vezes ele ri, e ele era suíço. E ele, o português dele é uma graça, e ele ri, e eu fico assim, às vezes, pensando, meu Deus, eu nunca vou conseguir ser nem perto do que ele foi. Porque ele era simplesmente magnânimo. Sabe uma pessoa inquestionável? Aquele ágape? Ele. Então ele era meu parente nessa vida, sabe? E ele era incrível. Por outro lado, ele virou o quê? Uma entidade de luz. Ele não é uma entidade religiosa, mas ele é uma entidade da qual eu acredito que venha para me auxiliar. Ele é um ser de luz. As entidades religiosas, elas passaram por alguma crença ou por alguma comunhão religiosa.
ou católica, São Miguel, São Jorge, São Judas Tadeu, Nossa Senhora Desatadora dos Nós, Nossa Senhora das Dores, gente, Santa Bárbara, Santa Ana, Santa Clara, a Nossa Senhora de Lourdes, se eu errei, eu peço perdão, né, da França. Daí nós temos a Nossa Senhora de Fátima, se eu tô falando errado, não é Nossa Senhora, mas enfim, se for, né, de Fátima, de Portugal, e assim nós vamos indo. E aqui no Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Todas essas nossas crenças religiosas, nas entidades religiosas, servem para alcançarmos o quê? Um milagre, um auxílio, uma ajuda, alguém que no outro lado vai advogar por nós. E é unânime em todas as religiões, a entidade religiosa chamada Jesus. Jesus é o orixá maior, Jesus é a estrela maior e Jesus é nosso irmão maior. Ele é aquele ser humano, foi aquele ser humano, aquele ser de luz com quem a gente pode contar para tudo em todos os momentos. Ele nunca deixa de nos ouvir e sempre está advogando em nosso benefício. Ele sempre está nos trazendo o que há de melhor em cada um de nós. E quando uma entidade religiosa decide nos adotar e nos auxiliar por ressonância, por amor, por carinho, por compaixão, por misericórdia, por piedade, seja qual for, sejamos honrados a ponto de honrar essa energia e não desfazer. O que é honrar a energia de um ser? Não esquecer que ele existe, partilhar o seu nome, agradecer firmemente por as nossas graças alcançadas e melhorar as nossas escolhas. Por que melhorar as nossas escolhas? Porque todo mundo pode errar. Agora, a honestidade, depois que a gente errou, essa é a que importa. Mesmo que aquela entidade de luz persista, porque eles não desistem, eles sempre encontram uma forma de achar o melhor que há em nós. A gente precisa escolher melhorar, tratar, curar, elevar, harmonizar, seja qual for a necessidade que nós tenhamos, nós precisamos honrar essas entidades que estão também disponibilizando a sua energia para nos auxiliar. E agora eu vou contar uma historinha para vocês muito engraçada. Eu tenho uma cliente que mora na China e ela me disse o seguinte: tem uma médium, uma senhora de Portugal que está me dizendo que tem uma santa aí do Brasil que está te chamando. E eu disse: a mim, uma santa chamando? Quem seria essa santa? Não sei, uma Nossa Senhora? Não tem uma Nossa Senhora? Eu disse: eu não tinha muito conhecimento do pouquinho que eu li sobre a Igreja Católica, eu tinha lido nessa vida, né? Mas eu tinha minha bagagem das outras vidas que eu já fui, já tive figurações religiosas em outras vidas, de padre, de freire, de papa. Gente, às vezes a crença das pessoas chega num ponto em que as pessoas nem creem que pode existir vida passada, mas eu pesquisei nos registros da Igreja Católica, e a Igreja Católica até o século 3 ou 2, se eu não me engano, tinha a reencarnação como uma das doutrinas. Tinha, tá bom? Então só foi excluído, pararam de comentar sobre isso, mas existia. Então existia a prática reencarnacionista, inclusive, nessas religiões. Mas eu não estou aqui para discutir os dogmas e as doutrinas, eu só estou aqui para mandar uma mensagem da universalidade. Pois bem, essa entidade religiosa me mandou uma mensagem de Portugal para a China, da China, vamos colocar assim, de Portugal para Macau, de Macau para o Brasil. Assim chegou a mensagem para mim. E eu, meu Deus, quem é essa santa que está me chamando? E eu, sinceramente, não. A Mãe Maria era um ser humano, uma entidade de luz que eu sempre me comunicava. Eu nunca fui muito de pedir, assim. Às vezes, quando apertava muito o sapato, eu perdia para uma santa que uma amiga minha me orientou, que era a Nossa Senhora de Schoenstatt, Mãe Rainha de Schoenstatt. Essa era uma das entidades religiosas que eu tinha contato, mas que há muitos anos eu não tinha mais contato. Bom, a Mãe Rainha não era. Eu tinha uma Nossa Senhora, mas quem é? Ela disse: aquela que tem uma roupa azul. E eu, roupa azul? E eu fui olhar, eu li, Nossa Senhora Aparecida, não creio.
E eu tinha ido na abadia dela com 17 anos na excursão do colégio. E eu senti uma energia incrível, mas assim, adolescente, né? E ela me chamou, que ela queria alguma coisa. E eu fui até o altar dela na igreja de São Gabriel, em Ametista do Sul, a igreja, né, de São Gabriel. E eu fui até o altar dela e agradeci a ela por ela ter me chamado e ofereci rosas brancas para ela e fiz uma promessa. Eu não me lembro em quanto tempo, mas eu acho que em 2 meses, no mês dela, que é o mês de outubro, eu alcancei a graça. E aí eu fui até lá agradecer, no mês de novembro, não me lembro. Eu não me lembro quando que eu fui agradecer, eu sei que eu fui agradecer e levei as rosas vermelhas, que parece que são as rosas que ela gosta também. Num outro tempo eu tive eu tive uma infecção, uma inflamação muito feroz no útero, porque eu fiz uma terapia muito forte e de alguma forma tinha alguma entrada ali e me machucou. E eu fiz uma promessa para ela que eu pedi muita ajuda, porque eu já tinha morrido numa vida passada de câncer no útero e eu não podia, essa era a porta aberta que tinha e eu não queria que acontecesse de novo, né? Quem tem filhos pequenos a gente sempre quer estar até o máximo que puder. Mas enfim. E aí eu alcancei a cura através de um pedi mesmo, assim, com a minha alma. Eu invoquei ela e pedi esse auxílio além de todas as terapias que a gente vinha fazendo. E deu certo. Foi um conjunto, mas eu sei que ela foi definitiva. E eu achei tão engraçado que de vez em quando ela manda para mim umas mensagens pelo Facebook. De vez em quando ela manda para mim umas orações. Ela, a própria entidade, escolhe pessoas para me mandar e eu sei que ela está precisando falar comigo. E aí eu fui ler a história dela porque eu precisava ler o que era essa história, por que ela estava se apresentando para mim. E aí eu descobri que ela foi resgatada do rio no período em que o Dom Pedro I era o imperador e que ele prometeu deixar ela como a padroeira do Brasil. E ele não cumpriu. E quando ele não cumpriu, houve uma próxima autoridade política que cumpriu e decretou ela como a padroeira do Brasil. Então eu acho que nós já tivemos uma passagem juntas naquela vida. E naquela vida disseram que foi uma das santas que o Dom Pedro realmente se comunicou muito, mas ele não cumpriu a promessa, mas depois veio alguém que cumpriu, graças a Deus. E ela foi uma protetora, e eu comprei uma imagem dela em Ametista do Sul, uma imagem de cristal de ametista, e quando eu cheguei em casa, coloquei a imagem muito satisfeita, realizada, tinha sido a primeira imagem que eu tinha comprado dela. E depois eu comprei uma outra pequenininha para colocar ao lado da minha cama. E essa imagem, um dia não sei o que aconteceu, eu cheguei na minha sala de atendimento, tava com a cabeça quebrada. Me estremeceu todo o corpo, estremeceu todo o meu corpo. Eu falei, meu Deus, essa imagem salvou. A vida de alguém essa imagem salvou. Não deu 30 minutos, o portão eletrônico da minha casa disparou. Não se sabe quem apertou, se foi uma das minhas empregadas ou se fui eu. Eu sei que não, porque eu não tinha o controle. Eu sei que aconteceu de alguém disparar aquele controle e o meu filho pequeno, na época ele tinha acho que 2 aninhos e pouco, foi reto para baixo do portão. E a minha empregada na época colocou a mão por baixo do portão para tentar trancar o portão, para que o portão não esmagasse a cabeça dele, porque realmente ia esmagar. E a minha empregada também era devota da Nossa Senhora Aparecida, e foi no braço que ela tinha uma tatuagem da Nossa Senhora. Então eu sei que a Nossa Senhora Aparecida salvou a vida do meu filho daquele portão, e que na hora foi apertado e ele parou, trancou, mas o braço dela quase quebrou. Claro que eu ofereci uma massagem depois, fizemos o tratamento do braço, ficou tudo bem, não foi só mesmo o susto da batida. Gente, isto é uma entidade religiosa na vida de alguém. Se vocês acreditam ou não acreditam, isso vai da mente de vocês, mas eu estou lhes dizendo que a Nossa Senhora Aparecida me escolheu. E ela escolhe todo mundo porque um dia chegou uma cliente, uma pessoa muito querida, que eu adoro muito, e ela disse assim pra mim, Cacá, eu tô paralisada. E eu disse, por quê? Ela disse, faz 5 minutos que eu terminei uma oração para Nossa Senhora Aparecida e eu pedi para ela, por favor, me traz alguém que vai me ajudar com isso que eu tô passando, porque eu não aguento mais. E ela disse, tu me entra aqui. Não posso acreditar.
Tu é a resposta dela para mim. E eu comecei a rir, eu pensei, essa Nossa Senhora é danada, é muito danada. E outra, e claro que a gente conseguiu auxiliar, né? Eu sei que foi ela que auxiliou e eu também, e todas as entidades de luz que nos auxiliam, que auxiliam o Ilumine-se. E ela também se apresentou para mim de uma forma inacreditável. Ela é uma das padroeiras da cidade da Ametista do Sul, isso eu tenho certeza, porque foi para lá que ela me levou, foi para aquela igreja que ela me convidou para ir para levar as rosas brancas para ela, porque ela estava me chamando. Acontece o seguinte, eu tô lá com a Rosane, querida Cadena, que ainda está com o coração cheio de saudade, um pouco de tristeza pelo cunhado. Estávamos eu e a Rosane limpando lá o espaço para criar os atendimentos dentro da mina e conversando muito. E daí eles tinham uma fonte muito bonita. Eu disse, nossa, aqui ficaria tão lindo com uma entidade de luz. Ela disse, sim, acho que vamos colocar Nossa Senhora Aparecida, o que tu acha? Eu tinha acabado de deixar as rosas na igreja e eu... Sim, acho que seria legal. E comecei a rir. E ela começou a falar, por que tu tá rindo? Eu disse, mas por que tu quer colocar Nossa Senhora? Ela disse, mas ela é a padroeira dos mineradores. Ela é o quê? Não, ela é a padroeira de todos os operários que tiram cristais da mina, dos mineradores. Ela usou outro termo que agora eu não tô me lembrando, porque eu sou um desastre para nome. Eu olhei para ela e falei, meu Deus, não pode ser verdade. Isso era demais, já tava ficando doida, sabe? Já tava vindo assim. Eu falei, realmente foi ela que escolheu essa atividade e ela estaria como a anfitriã daquele espaço terapêutico. Ela era a anfitriã, seria ela, a Rosane escolheu ela. Mineiros, pode ser, Nazaré. Eu não me lembro se foi esse termo que a Rosane usou na época, mas... eu não vou me lembrar. É só aquele desastre para nome. Eu sei mineradores, mineiros. Tem um outro nome que eles usam lá em Ametista. Ah, mineiros é no português de Portugal. Tá. Depois eu vou pedir para a Rosane, eu sou capaz até de escrever, tá bom? E, enfim, ficou a Nossa Senhora Aparecida. E depois a gente acabou tendo que suspender um tempo os atendimentos, porque eu vinha ficando bastante cansada. E um mês depois já aconteceu o corona, então de alguma forma foi bom nós termos suspendido por um período, porque nós não teríamos como dar continuidade pela aglomeração de pessoas, né? Mas foi incrível, ficou lá o meu espaço, a minazinha lá, o espacinho que nós tínhamos na mina, e foi uma ideia do meu amigo, do seu Jusemar Cadena, né? A ideia foi dele, ele me convidou, eu aceitei, e hoje ele é um ser de luz, e eu falo com ele. Falo seguidamente e falo com ele, com meu amigo Paulo, os dois que fizeram a passagem, e algumas outras pessoas que fizeram a passagem eu tenho falado. E é isso aí, né? A gente vai virando entidade de luz e ajudando uns aos outros, virando seres de luz. E esses seres de luz, essas entidades religiosas, elas nos adotam. Eu peço muita ajuda para o Ganesha. Para cada entidade de luz tem uma oração, tem uma invocação, tem uma meditação, tem um pedido. E o mais lindo de tudo é que ainda existe a grande fraternidade branca universal, que aí sim é todo mundo. E essa palavra universal, ela é a ecumenia de todos. Sabe o que eu achei lindo quando eu estava internada no hospital, aquele período da EQM, que eu via tudo, escutava tudo, achei que ia ficar até paranoica de tanta coisa que estava acontecendo. Mas enfim, paranoica no sentido de dizer, meu Deus, como eu vou administrar tudo isso, né? Como agora eu vou daqui pra frente o que vai ser? Eu recebi a visita de 3 ou 4 entidades religiosas, e eles podiam, quando eu digo entidades é aqui da Terra, né? Eles podiam visitar por 15 minutos, se eu não me engano, e cada um deles vinha me trazer a sua mensagem. Eles me traziam papeizinhos da Igreja Assembleia, da Igreja Evangélica Luterana, da Igreja Católica, tinham seus representantes, e cada um deles vinha me trazer uma mensagem. E eu falei, olha que legal, cada um trazendo a sua mensagem para as pessoas que às vezes estão sozinhas lá no seu espaço, né? Estão lá no leito, precisando de uma palavra de fé, e as religiões vêm auxiliar. Então, que bonito esse papel que é feito aqui na cidade de Horizontina, e eu sei que em outras cidades é feito também, das pessoas, agora já não pode mais, mas quando podia,
Que legal quando as pessoas têm essa prática da fé, né? Porque a fé morta sem prática também não é legal, tá bom? Então fica essa mensagem da Ilumine-se para vocês, que existem inúmeras crenças religiosas, que algumas entidades religiosas têm nomes diferentes, mas fazem a mesma coisa na vida de cada um de nós, e invocá-los é usando as suas orações, invocações, meditações, às vezes até uma sinfonia invoca determinada entidade de luz. Se vocês colocarem uma sinfonia alta, baixa, média, vocês invocam entidades. E também dá para cair na desgraça de invocar alguma entidade sombria. Depende da escolha de cada um. Certo ou errado são as escolhas das pessoas. É difícil às vezes a gente aceitar, mas acontecem. Tem pessoas que não praticam cerimônias de luz, praticam cerimônias diferentes. Escolhas, né? O problema é que elas afetam a vida dos outros e podem machucar. E aí, para isso, vamos de apometria. Porque mesmo que a gente passe por um desafio, por uma prática maligna, por algo muito ruim, imagina como seriam nossas vidas se não tivesse essa proteção, se não tivessem as limpezas e se não tivesse a nossa fé interior. Imagina como estaria. Tá bom? Então vamos fazer agora a grande invocação da fraternidade branca, que eu adoro. Só vou aumentar aqui o volume para vocês ouvirem. E nós vamos receber hoje uma ecumenia de pessoas, ou seja, muitas pessoas vêm para nos visitar e para energizar a nossa água. Eu tenho mais um baldinho aqui do lado, que a família é grande. Tá bom? Então hoje vem energizar a água. Jesus, Mãe Maria de Nazaré, o Gandhi, o Buda, que se chama Siddhartha Gautama para alguns, ou Buda. Quem mais vem? Quando me falaram do Gandhi, eu fiquei um pouco surpresa. O Krishna, Cacá, não esquece. Vem o Krishna, tá? Vem o Shiva, vem uma ecumenia de seres assim, católicos, evangélicos, vem seres que creem no respeito e na hegemonia, né, das religiões, porque todos têm o mesmo princípio, a fé e Deus. E esses seres vão energizar a nossa água. E eu vou dizer uma coisa para vocês sem vergonha nenhuma. Eu fui ler sobre a morte do Gandhi, eu não sabia que ele tinha sido assassinado. Eu fui ler agora e fiquei um pouquinho triste. Eu não sabia também que o Buda tinha sido expulso da Índia, quando eu descobri uns anos atrás, um tempo atrás, ele foi expulso da Índia e acabou indo para o Nepal. Tanta coisa, Jesus foi crucificado, né? Tanta coisa aconteceu por causa de religiões, de crenças, de castas, de hierarquia, de poder, de quem sim. E o mais triste, desculpa, não é uma crítica, gente, por favor. Mas o mais triste é quando as pessoas acham que o outro só é bom quando ele se converte. Quando você tem que doutrinar o outro. Doutrinar do quê? Para quem? O que está acontecendo? Não, mas aquela entidade não é do bem. Não, tudo bem, mas você tem que doutrinar, você tem que impor para ela. Não, mas aquela pessoa não é católica, então ela tem que ser doutrinada. Why for? Por quê? Então isso quer dizer... Gente, se o outro não é da minha religião, eu tenho que doutrinar ele. E daí quando alguém escreve assim, tu já converteu ela pro cristianismo, pro evangelismo? Quer dizer que eu não sou gente e não sou do bem se eu não for evangélica? Como assim? Eu lembro que eu conversava muito com o pastor John da igreja evangélica e ele me disse assim um dia: há de chegar um ponto em que nós vamos conseguir mais respeito entre as pessoas, né? E o Frei, naquela época eu não me lembro o nome, o Frei admirava muito o pastor John. E o Frei disse pra mim, eu admiro muito o pastor John e eu gosto da forma como ele trabalha, como ele é sereno, como ele é uma pessoa que conduz as pessoas para o bem, para aquilo que a gente mais precisa, a fé. E o Frei falou isso numa visita ao meu quarto, no dia da visita. Era um senhorzinho mais velho aqui do Horizonte, eu não me lembro o nome dele. Eu nem falo mais, que eu não consigo me lembrar dos nomes. Mas ele elogiou, e outras pessoas elogiaram muito as condutas uns dos outros. E eu lembro que quando eu fui diretora de ação social, eu convidei
muitas entidades religiosas para voltar a trazer a palavra para as crianças lá dos projetos sociais, que eu adorava aqueles toquinhos de gente, os grandes também, os adolescentes. Eu era meio pulso firme, mas eu adorava aquela galera. E foi um trabalho que eu tive muito prazer de fazer, muita alegria de fazer. Tinha o pessoal de Santa Rosa, da Academia Dragões do Oriente também, né? A secretária Neca tinha trazido naquela época as atividades orientais. Enfim, e eu lembro que nós tivemos uma reunião ecumênica com a católica, evangélica, quadrangular, Assembleia de Deus. Todos vieram para um café da manhã em que nós conversamos, onde cada um poderia uma semana trabalhar uma atividade diferente sobre o que é a diferença religiosa entre as igrejas e as crenças. E foi tão legal aquele trabalho, foi tão espiritualizante ver que todos ofereciam, não era tentar doutrinar ou convencer de que uma era melhor do que a outra, mas que para os caminhos do meu pai existem muitas moradas, né? Então, eu acho que quem trouxe a maior palavra de Deus para a terra foi Jesus. E ele disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E respeitem-se, pelo amor de Deus. Doutrinar e convencer o outro de que o outro está errado, que você está certo, e que o outro não é do bem se ele não se converter para a tua religião. Não sei, né? Eu cheguei a ler. Já converteu ela para a tua religião? Converteu ela? Eu pensei, ai meu Deus, o que é isso? Por quê, né? Então, vamos respeitar. Eu não chego aqui e digo para vocês têm que virar universalistas. Não, e eu tenho católicos que me assistem, eu tenho evangélicos que me assistem. E gratitude por vocês assistirem e partilharem a palavra da Ilumine-se pelo Mundo. Porque eu acho que a gente precisa respeitar. Só isso, né? Por que respeitar? Porque se você respeita já tá bom. Agora, machucar os outros, deixar de se falar, porque a pessoa não acredita, porque ela tem santos dentro de casa. Eu recebi umas críticas lá no hospital. Sim, eu escutei de uma senhora que falou assim que os meus cristais eram do diabo. Cancelado. Mas eu tive que... Eu olhei pra ela assim e disse: a senhora acha que as pedras e os cristais são coisas do mal? Sim, fica longe disso, senão tu vai morrer. Eu dei uma respirada fundo, né? Respirei fundo e agradeci o que ela estava me orientando. E pensei, eu gosto dos cristais, mas também respeito que a senhora não goste. Agora, a ponto de vir chamar isso de uma obra do mal, aí já é um pouco assustador. E daí eu vi como as crenças religiosas chegam até a matar o outro, e que o outro não tá certo, ele é do mal se ele não for daquela religião. E até uma pedra de cristal é do mal. Então, assim, com todo respeito, se você não gosta, se afasta e respeita. Agora, você não gostar, odiar e atacar, e o pior é ainda jogar praga. Ai, Deus! Então, de todas as pragas que já nos jogaram até aqui, ou que tentaram fazer a nossa cabeça, ou falar por aí que a gente é charlatão. Ai, quem chama terapeuta e médium de charlatão, né? Ficam falando que essas coisas é tudo do mal. Eu hoje coloquei o decreto do tubo de luz, que é para selar nossa aura, que é para que nada de invejoso, nenhum pensamento ruim. Não vai naquela loja porque lá tem umas coisas assim, umas imagens, tem o seu... O que mais vai pegar é aquela forma pensamento, aquela forma verbal da pessoa criticar. Então, só uma palavrinha, só uma. Leva para as pessoas pelo amor de Jesus, porque ele é unânime, e pelo amor de Deus, leva para as pessoas o que tem de melhor na tua religião. Leva para as pessoas o que tem de melhor para elas acreditarem que a ecumenia das religiões é possível na Terra. Se você é cristão, se você é crístico, se você é umbandista, se você é católico, se você é evangélico, se você é luterano, se você é xamanista, se você é xamânico, se você é fé bahá'í, se você seja islamismo, seja o que você for, por favor, leve o que tem de melhor na tua religião para as pessoas como uma mensagem de luz e não como um ataque ou uma praga ou maldição ou uma profecia maligna em cima do outro.
Porque essa forma pensamento, essa forma de crítica ou de ataque, ela faz da tua religião uma religião que não aceita os servos de Deus. E aí? Se você não pode testemunhar, você é respeitado. Mas respeita o outro que quer testemunhar. Se você não pode doar sangue, não tem problema, mas respeita o outro que vai doar. Não pragueja o que a pessoa faz, porque aí eu penso, tá, mas a tua religião te ensina a praguejar os outros? A tua religião ensina a preconceituar os outros? A chamar os outros de nome? A rebaixar as pessoas pelo que elas são? Agora, porque um católico decidiu fazer uma apometria, ele meu Deus, se perdeu no caminho. Como? Agora, porque um católico decidiu aceitar um ramo de flor como um ramo de flor bendecido, como fala em português, benzido? Meu Deus, o que é isso? Gente, só uma palavra, abrir a cacholeta, abrir a cacholeta. Só se permite conhecer, você não precisa se converter, nem se doutrinar, nem doutrinar e nem converter. Só se permita ler e saber que existem mais religiões no mundo e que elas alcançam o mesmo objetivo que as outras. Eu nunca disse para vocês virem universalistas, nunca. E recebo a religião de vocês com o maior amor, porque eu ainda faço parte da Igreja Evangélica Luterana como membro, não ativa, mas como membro de uma comunidade terrena. Mas eu gosto de ir na Igreja Católica, escutar as missas. Eu assisto ao vivo algumas atividades da Nossa Senhora Aparecida. Isso não significa que eu sou menos ou mais do que alguém e que eu não posso, porque eu sou uma amaldiçoada. Vamos acalmar, porque a Constituição Federal já disse, é livre o culto e deve ser respeitado. Então, por favor, leva o que tem de melhor da tua religião para as pessoas. Tá bom? E vamos selar nossa alma, porque haja proteção. Vamos fazer a grande invocação, vamos receber a energização da água, a água bendita, como é bendita, benzida, bendecida, né? Existe na Igreja Católica também, porque eu lembro que o Frei jogou água em mim para me proteger e eu aceitei com todo amor. Se eu aceito o que vem do outro com amor, nenhum mal vai me atingir. E mesmo que tentem, até quem vem para atrapalhar é capaz de ajudar. Então, se eu recebo a água bendecida de um frei, de um padre, de uma freira, de um pastor, uma hóstia, o vinho, se eu recebo com amor, é com amor que ela vai ajudar o meu corpo. Se eu tomo uma água energizada e acredito na luz que ela vai receber aqui, é porque essa luz vai me fazer bem. E esse ser que está do outro lado, ele vê muito melhor do que eu. Ele vê muito melhor do que eu, porque ele vai ver quem sim, quem não e as portas abertas que a gente deve fechar. Porque eles estão lá do outro lado, eles são automaticamente clarividentes. Combinado? Vamos lá, porque a Cacá fala mais que papagaio. Já me chamaram de máquina de falar, seu Jusemar. Eu agora posso xingar ele, porque ele fala comigo do outro lado. Ainda não pode xingar, mas ele me chama. Ele tem uma máquina de falar. Tem que parar de falar. Eu vou começar a escrever livro, o que vocês acham? Daí ninguém mais vai me xingar, que eu falo demais. O meu pai dizia quando eu era pequena, meu Deus, minha filha, se tu pagar imposto pra falar, tu vai ficar pobre. Ainda me criticam que eu falo demais. Eu vou aprender a falar menos, eu vou escrever livro. Tá bom? Então tá, vamos meditar que a alma agradece. Continuar, Maria Tereza. E brilhante manto de luz branca eletrônica, tornando-me invisível e invulnerável a toda a criação humana, agora e para sempre. Mas sempre que eu me encontro com Jesus, eu choro. Segurei para não chorar muito. Por causa da música, né, que diz modelo depois de maquiada não chora. Eu não sou modelo, mas estou maquiada. Enquanto os seres de luz energizavam a água, Jesus foi um deles, Maria Madalena estava junto, o Mestre Omória também estava, Gandhi, Buda, Shiva, Krishna, enfim. Jesus me disse o seguinte, ele é incrível, né? Que ser extraordinário. Ele disse assim,
que o amor de Deus, ele não escolhe porta, nem religião, nem etnia, ou seja, cultura, e nem dinheiro. O amor de Deus é para todos, né? Ele é unânime. Então, o amor de Deus é o que a gente deve se alinhar, pedir colo, ir lá pro colo de Deus. Deus, hoje eu quero o teu colo, porque a coisa que pesou. Deus não é excludente. Escrevam aí, KKB. Deus é includente. Deus inclui. Deus não afasta e nem separa. Deus é amor puro. Tanto que a cor que representa Deus é branca. Branco é uma cor que fica bem para todo mundo. Então guardem essa mensagem. Deus inclui a todos e nos ama do jeitinho que a gente é. Quando eu vou braba falar com ele, que já está superando os limites do humanamente superável ou suportável aqui na Terra, quando as coisas começam a pesar, ele me mostra sempre que se veio para o meu caminho, é porque eu sei como passar. De alguma forma o desafio ficou maior, é porque a minha fé está aumentando e eu vou passar por mais essa. Seja lá o que for que nos aconteça. Deus na cabeça e no coração sempre. Gratitude, namas tudo, amo tudo, uno tudo, devas tudo. Muita fé e tudo de melhor que as religiões têm para oferecer para cada um de vocês. E não esquecem de partilhar. E quem quiser conhecer melhor o trabalho da Ilumine-se, o meu trabalho, fala com a Aitana inbox, que a Aitana orienta vocês, passa o link do site, das terapias e tudo que vocês precisarem. Beijos de amor para cada um de vocês. Não esquecem de tomar água, não adianta energizar sem tomar. Pode usar essa água para lavar a casa, pode usar essa água para dar para as plantas. Partilhem a luz. Tchau, gratitude!